então eu trouxe para vocês o assunto de função. A gente tem a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Então vamos entender o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem dessa função. Começando aqui então pela função do primeiro grau, que é representado por essa equação geral aqui, ó. F de x é igual a ax mais b, aonde o a, que é o que está multiplicando aqui o x, da mesma forma lá daquela equação geral da equação do primeiro grau, nós temos o a, que é o coeficiente, e o b aqui, que é o termo independente. Então, o que representa, o que demonstra que uma equação, uma função do primeiro grau, é o seu expoente. Quando não tem nada ali em cima, é 1. Isso representa, então, uma função do primeiro grau. O f aqui na frente é para identificar que é uma função, só para nós olharmos para essa equação geral e sabermos que estamos falando de função. Esse f de x está querendo dizer em função do x. Para cada x, eu vou ter um número correspondente. A gente pode representar também por y igual a ax mais b, onde esse f de x representa o meu y. Tá certo? Então aqui a gente tem, eu coloquei alguns exemplos, ó. O domínio da função, estipulei valores, 2, 4, 6 e 8. Eu posso também chamar aqui esse domínio dessa função de x, ou seja, são valores de x. 2, 4, 6 e 8 são valores de x que eu estipulei, que vai estar lá na questão, ou vai ter uma forma de vocês encontrarem aí esse x. E o contradomínio da função, eu coloquei aqui, mas também pode ser pedido para calcular, que é o que a gente vai ver aqui depois e representar aí por forma de gráficos. O contradomínio da função está aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, que são valores associados a y, então. A partir daí que a gente encontra a imagem, aqui ó, IM, imagem da função. Deixei em aberto porque a partir desses valores nós encontramos a imagem dessa função. Então aqui tem um exemplo, ó, f de x igual a x menos 2. Poderia ser 2x mais 5, x menos 9, qualquer valor. Também é representado, ó, y igual a x menos 2. Então para cada valor de x, eu vou ter um y correspondente. Então esse x é o meu domínio, o y é o meu contradomínio. Então eu vou associar cada um desses valores de x a um valor de y ali. Cada um desses domínios vai estar associado a um contradomínio. Aí, resultante a isso, a gente vai encontrar a imagem da função. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a expressão y é igual a x menos 2. Então vamos lá. Primeiro, y é igual para cada valor de x, ó, x2 menos o 2 da conta ali, da equação vai dar 0. Então a gente tem um y igual a 0. Um outro y vai ser o próximo. 4 menos o 2 deu 2. A gente tem o outro valor para o y. O próximo, y é igual a 6 menos o 2, fica 4. Então eu tenho um outro valor para y. E o último aqui, y é igual a 8 menos 2 igual a 6. Então aqui fechou os valores correspondentes ao contradomínio, correspondentes então ao valor do y. Como é que a gente faz para representar e encontrar a imagem usando o diagrama, chamado diagrama de Venn? Então a gente vai montar aqui um diagrama e o outro diagrama. Esse aqui é referente ao meu domínio da função. E aqui o outro é o contradomínio da função. O domínio a gente coloca os valores. 2, 4, 6 e 8. Tá certo? Agora vamos associar aqui, ó. Vamos botar esses valores, são os contradomínios. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, para cada valor, ó, quando o x vale 2, o y vale 0. Quando o domínio vale 2, o contradomínio
vale zero. A gente faz uma seta saindo do domínio e indo em direção ao contradomínio. Quando x vale 4, o contradomínio vale 2. Quando x vale 4, o contradomínio vale 2. Quando x vale 6, o contradomínio vale 4. Quando x vale 6, o contradomínio vale 4. E quando x vale 8, o contradomínio vale 6. Quando x vale 8, o contradomínio vale 6. Pronto. Agora, cada um desses valores que nós associamos, eu vou dizer que esses 4 aqui, ó, 0, 2, 4 e 6, o 0, o 2, o 4 e o 6 representam a imagem dessa minha função. Os outros dois valores, o 8 e o 10, os outros dois valores ficam de fora, eles fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da função, da imagem da função. Então, a gente só tem função quando eu tenho um x, quando eu tenho o x aqui associado a um único y. Quando eu tenho um único valor aqui de x do domínio associado a um contradomínio. Se eu tivesse aqui no 2 saindo para um outro valor, não é considerado função, não é uma função. Então, só é função se eu tiver daqui para cá do contradomínio para o domínio mais de um valor saindo, ou seja, se eu tiver o 2, 4 é 2 e o 2 também vai para o 6, dependendo da expressão que for dada aqui, eu posso ter mais de um valor do contradomínio associado a um domínio. Aí continua sendo uma função. Mas se vier mais de um valor saindo daqui, de um 2, de um 4, mais de um valor, mais de uma seta saindo de um domínio para um contradomínio, não é considerado uma função. Bem, aqui eu vou representar agora em forma de gráficos para vocês, e a gente tem que entender o seguinte: aqui o A ele pode ser ou um valor maior que zero ou um valor menor que zero. Quando eu tenho um valor maior que zero, a gente chama de função crescente. Quando eu tenho um valor com A menor que zero, eu tenho chamada de função decrescente. Então aqui eu tenho um exemplo de um domínio de uma função qualquer. Coloquei valores de x e eu não disse, aqui não foi dito valores de contradomínio, valores de y, mas foi dado uma expressão, y é igual a 2x. Assim como teve aqui, ó, f de x ou y, né, igual a x menos 2, aqui ficou y igual a 2x. E tem só a parte aqui do coeficiente, não tem a parte do b ali, do termo independente. Não tem a parte do termo independente. Tudo bem, o que não pode acontecer é eu não ter o valor do x. Aí não é função, eu preciso ter um valor de x. Eu posso não ter o termo independente, não tem problema. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei um plano cartesiano e aqui eu tenho a função d de f, ou seja, a função, né, o domínio, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Determinei valores de x, a questão determinou esses valores de x e quer saber quais são os y que vão estar associados, e nós vamos montar o gráfico aqui para descobrir se é uma função crescente ou se é uma função decrescente. Olhando para a função, como eu tenho um A positivo, o 2 aqui representa o A. Então, se eu tenho um valor de A positivo, a gente já sabe que a função é decrescente. E o que acontece? Ó, o x e o y que a gente chama ele de par ordenado. Como nós vimos lá na parte da equação, sempre o primeiro valor é o x e o outro valor do lado ali é o y. Então, aqui no plano cartesiano, aqui a gente tem o eixo x das abscissas, o x, e aqui eu tenho o y, que é das coordenadas. Então, ó, para cá, para a direita, são os valores positivos de x. Para cá, para a esquerda, eu tenho os valores negativos de x.
Daqui para cima eu tenho os valores positivos de y e daqui para baixo eu tenho os valores negativos de y. Então vamos descobrir agora quais são os valores de y para a gente associar e montar aqui o par ordenado e traçar o gráfico, a gente interpretar como que vai ficar esse gráfico. Então eu estou dizendo para cada valor aqui de x qual vai ser o meu y. A gente pode fazer aqui embaixo, ó, y é igual 2 vezes o x. Quando eu tenho um x igual a menos 2, ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Y igual, aqui que eu tenho 2 vezes o menos 1, eu tenho menos 2. Quando eu tenho 2 vezes o 0, o y vai ser 0. 2 vezes o 1, meu y vai ser 1. E 2 vezes o 2, meu y vai ser 4. Então, quais são os pares ordenados que eu tenho? Vamos montar aqui os pares ordenados para a gente não esquecer. Então, eu tenho, ó, menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Menos 1 e menos 2. 0 e 0. 1 e 1. E 2 e 4. 2 e 4. Então, esses são os pares ordenados que nós temos que montar no gráfico agora. Então, ó, quando x vale menos 2, quando x vale menos 2, o y vale menos 4. Então, aqui vale menos 2 e menos 4. Está aqui o ponto referente ao par ordenado. Quando x vale menos 1, quando x vale menos 1, o y vale menos 2. Quando x vale menos 1, o y vale menos 2. Está aqui o outro par ordenado. Quando x vale 0, o y vale 0. Então está passando pela origem que a gente fala. Ó. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y também é 1. Ó, quando x é 1, o y também é 1. E quando x é 2, o y é 4. Quando x é 2, o y é 4. Agora que nós encontramos os pares ordenados, a gente consegue traçar a reta. A gente vai traçar a reta e vai ligar os pontos aqui, ó. A gente vai ligar os pontos e vai traçar a reta. Essa é a reta, então, referente a essa expressão, y igual a 2x. O comportamento que a gente consegue ver quando nós temos um a maior que zero, quando nós temos uma função crescente, vai dar esse comportamento aqui. Você vê que os números vão aumentando e está subindo, está indo nesse sentido crescente. Eu vou mostrar agora para vocês como que fica ao contrário. Quando eu tenho um a menor que zero, vai dar esse comportamento, vai dar uma função decrescente. Eu vou ter o comportamento da minha função, vai ser o contrário aqui. Então aqui a gente viu que a função crescente, e como é que a gente representa ela no gráfico, encontrando, né, os pares ordenados para demonstrar ela aqui nesta função, demonstrando de forma gráfica. Aqui eu trouxe então mais um exemplo de uma função aqui, né, de primeiro grau, onde eu tenho y igual a menos 3x mais 1. Quando eu tenho um menos aqui na frente, já está me identificando que é uma função decrescente, porque eu tenho um a menor que zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o comportamento do meu gráfico, da minha função, contrária àquela anterior que nós vimos. Então, aqui eu estipulei também valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E substituindo ali naquela função, nós vamos encontrar os valores de y. Encontrando os pares ordenados, a gente consegue colocar no gráfico e ver o comportamento que vai ficar essa reta, tá certo? Que função de primeiro grau sempre dá uma reta. Ou vai dar uma reta crescente ou vai dar uma reta
decrescente. Então, o que acontece? Aqui eu tenho os valores. Quando x é menos 2, ó, menos com menos dá mais, 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1, 7. Menos 2 e 7. Agora, quando eu tenho um x menos 1, menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, quando eu tenho um x menos 1, o y vale 4. Quando eu tenho um x valendo 0, 0 vezes o menos 3 vai dar 0, mais 1 vai dar mais 1. Quando eu tenho, então, o x valendo 1, eu tenho 1 vezes o menos 3 fica menos 3, mais 1 vai dar menos 2, né? Menos 3 vezes 1 dá menos 3 mais 1, menos 2. E por último, quando eu tenho x valendo 2, eu tenho menos 2 vezes 3 dá menos 6 mais 1, menos 5. Agora a gente pode colocar esses valores no gráfico. Quando eu tenho um x, então, menos 2, o que está aqui o menos 2, o y vale 7. Menos 2 e 7. Quando eu tenho um x menos 1, y é 4. X menos 1, y é 4. Quando eu tenho um x igual a 0, o y é 1. X igual a 0, o y é 1. Quando o x está na origem, o y dá o valor em cima da reta. Se fosse o contrário, se tivesse um y, 0 e o x, um valor, ia dar em cima do eixo x. Quando eu tenho, então, um x valendo 1, o y vale menos 2. O x valendo 1, o y vale menos 2. E quando eu tenho um x valendo 2, o y vale menos 5. Eu tenho um x valendo 2, o y vale menos 5. Então agora a gente consegue traçar a reta que vai passar aqui pelos pontos e deu um comportamento contrário àquilo que nós vimos no gráfico anterior. O outro deu crescente, deu neste sentido, e aqui deu decrescente, então deu neste sentido. Aqui, a mesma forma, então, que a gente usa para calcular aí os pares ordenados e plotar o gráfico para demonstrar, então, que é uma reta que tem um comportamento decrescente da minha função. Aqui a gente entra numa função, então, de segundo grau, ou também chamada de função quadrática. A gente tem f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que determina, então, que é uma função de segundo grau, uma função quadrática, é que está elevado ao quadrado. Aqui também a gente pode associar f de x com y. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Novamente, a gente pode demonstrar em gráfico, só que o que acontece enquanto numa função de primeiro grau dá uma reta, numa função de segundo grau vai dar uma parábola, ou uma parábola com a concavidade para cima, ou uma parábola com a concavidade para baixo. Se eu tiver uma parábola com a concavidade virada para cima, eu tenho um A maior que zero, eu tenho uma concavidade virada para cima. Se eu tiver um A menor que zero, eu vou ter uma concavidade da minha parábola virada para baixo. A gente consegue demonstrar isso também no gráfico. Aqui eu determinei valores de x, assim como aqui tem uma função aqui, ó, y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. Com isso, a gente consegue substituir os valores aqui de x na função. Agora eu tenho tanto x ao quadrado para substituir esses x, quanto no x ali, né? Então, eu vou pegar cada valor de x aqui e substituir nessa minha função aqui de segundo grau, na minha função quadrática. Vou pegar
tanto no x ao quadrado quanto no x. Vou substituir esses valores para eu encontrar o y que vai formar o par ordenado com o meu x. Por exemplo, na primeira, eu tenho menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Aqui, ó, agora menos com mais dá menos. Menos 4, então, vezes 2 dá menos 8. Com o menos 1 vai dar, ó, 16 menos 8 dá 8. 8 menos 1 dá 7. E assim por diante. Então, a gente vai fazer para todos os valores. A gente vai encontrar os pares ordenados de todos os meus x, eu vou ter o y correspondente. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, quando eu tenho um x menos 4, o meu y vale 7. Quando eu tenho um x menos 3, o meu y vale 2. Quando eu tenho um x menos 2, o meu y vale menos 1. Quando eu tenho um x menos 1, o meu y vale menos 2. Quando eu tenho um x igual a 0, o meu y vale menos 1. E quando eu tenho um x valendo 2, o meu y vai valer 7. Quando eu tenho um x valendo 1, o meu y vai valer 2. Então, de posse desses valores, a gente consegue plotar no gráfico e encontrar o comportamento da parábola. Então, ó, x menos 4, o y vale 7. X menos 4, o y vale 7. X menos 3, y vale 2. X menos 2, y vale o menos 1. X menos 1, o y vale menos 2. X no 0, o y menos 1. X, quando x vale 1, o y vale 2. Quando eu tenho um x valendo 2, o y vale 7. Com isso, a gente consegue montar a parábola. A gente vai ver que a parábola aqui, ó, vou pegar aqui nela, vou passar pelo ponto de mínimo, que a gente vai ver depois. E deu esse comportamento, ó, a parábola com a concavidade voltada para cima. Se eu olhar aqui, ó, o valor que eu tenho aqui na frente é o meu A. E eu tenho um valor positivo de A maior que 0, concavidade voltada para cima. Agora eu vou mostrar para vocês um outro gráfico com uma concavidade voltada para baixo. Desse aqui eu trouxe então um valor que eu tenho o A menor que 0. Eu vou ter uma concavidade então de uma parábola virada para baixo. Vai estar assim a concavidade dessa parábola. A gente consegue ver então que a gente tem um A menor que 0, concavidade da parábola virada para baixo. Deu a função então y igual a menos 2x ao quadrado mais 4. E eu dei alguns valores de x. X igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então novamente a gente substitui. Aqui eu não tenho o valor de px, não tem problema. Eu posso ter simplesmente os valores aqui do meu ax ao quadrado. É ele que importa eu ter na minha função para definir que ela é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, para cada valor de x que eu substituir aqui, eu vou ter o seu par ordenado, o y. Então, quando eu tenho o x igual a menos 2, eu vou ter um y igual a menos 4. Quando eu tenho um x igual
a menos 1, eu tenho um y igual a 2. Quando eu tiver um x igual a 0, eu vou ter um y igual a 4. Quando eu tiver um x igual a 1, eu vou ter um y igual a 2. E por fim, quando eu tiver um x igual a 2, eu vou ter um y igual a menos 4. Vou passar para cá para nós conseguirmos fazer o gráfico ali. Então, o que acontece? Agora a gente vai traçar esses pares ordenados para encontrarmos como é que vai ficar a nova parábola. Então, quando x é menos 2, eu tenho um y igual a menos 4. Ó, x igual a menos 2 e y igual a menos 4. Quando eu tenho um x igual a menos 1, meu y é 2. Quando eu tenho um x igual a 0, o y é igual a 4. Ó, foi aquilo que nós conversamos. Agora eu tenho o x na origem, o y dá bem em cima do eixo cartesiano. Quando eu tenho agora um x igual a 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando eu tenho um x igual a 1, eu tenho um y igual a 2. Quando eu tenho um x igual a 2, meu y é igual a menos 4. Agora a gente consegue traçar de novo a minha parábola. Agora eu vou traçar de novo os pontos. E eu consigo perceber que a minha parábola deu com uma concavidade voltada para baixo. Isso está me indicando, tanto graficamente, quanto aqui pelo valor de A, que eu tenho uma função, né? Com essa concavidade virada para baixo, eu tenho o meu A. Eu tenho o A que está referente, então, a menor que zero. Aqui a gente fez os pares ordenados, né? Para eu conseguir determinar essa minha função. Tá certo? Então, com fim, a gente consegue terminar aqui a parte de função. Vou explicar agora a parte de máximos e mínimos de uma função. Então, para finalizar o assunto aqui de função, que eu comentei que ia explicar agora aqui para você sobre o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né, de uma função quadrática, de uma função de segundo grau. A gente viu que a parábola pode ser com a concavidade voltada para baixo, eu tenho um A menor que zero. Com a concavidade voltada para cima, eu tenho um A maior que zero. Quando eu tenho a concavidade voltada para baixo, a gente tem o chamado, tem o máximo. Quando nós fizemos os nossos dois gráficos, a gente tinha ou assim e o ponto aqui embaixo, né? Isso é o vértice. Ou assim, voltada para cima, também a gente chama de vértice, só que um é o máximo e o outro é o mínimo. E como é que a gente descobre isso? Como é que a gente calcula? Depende da pergunta, de como que vai ser perguntado. Aqui a gente classifica como máximo, aqui como mínimo. Aqui eu tenho duas fórmulas. O x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. O delta é aquele lado de Bhaskara, aqui que fica dentro da raiz. Esse delta aqui é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o valor do meu delta. Agora, quando que eu calculo o quê? Então aqui eu coloquei um exemplo. Quando pedir na questão qual o valor de máximo ou mínimo, porque a questão não vai te identificar se ela quer o máximo ou ela quer o mínimo, tu que tem que saber. A gente vai olhar aqui para a função. A função, um exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. A gente sabe que aqui na frente do x ao quadrado tem o a. E como ele é positivo, ó, a maior que zero, então a gente vai achar o mínimo.
Quando falar no valor de máximo ou mínimo, a gente vai usar a fórmula do y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Vou fazer aqui, ó, lá de cá. Vamos lá então. Y é igual a menos delta sobre 4a. Vou pegar a questão aqui. Quem é o menos delta? Está aqui, ó. B ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Tá certo? 7 ao quadrado, eu tenho menos aqui, mas como é elevado ao quadrado, fica positivo. 49 menos 4 vezes 10, 40. 49 menos 40 deu 9. Então, eu quero, aqui deu o menos aqui na frente que eu tenho que cuidar. Então, eu tenho menos 9 sobre 4 vezes A. Quem é o A é 1. Então, eu tenho menos 9 quartos. Esse é o valor do Y vértice, que é o que ele está pedindo. Qual o valor de máximo ou mínimo? A gente achou o Y, porque pede, quando fala em valor, a gente vai para essa fórmula do Y. E o que ele é? Se é o A é maior que zero, a gente achou o mínimo. Podemos até colocar aqui, ó. Mínimo. A gente sabe que o valor é menos 9 quartos e é o mínimo. Tá certo? Agora, se pedir qual o ponto de máximo ou mínimo, o que a gente tem que fazer? Encontrar os dois valores. A gente vai encontrar o par ali, né? O x e o y. Como a gente já calculou o y, quando falar então no ponto, eu coloquei a mesma função aqui para a gente calcular. A gente vai usar então o x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. X do vértice é igual a quem é que é o b? O b é menos 7. Tem que cuidar com o sinal, ó. Menos daqui da fórmula com menos aqui da função vai dar positivo. 7 sobre 2 vezes o a, 2 vezes a é, que vai ser 2. Então, o x do vértice é 7 meios. Então, qual o ponto? O ponto, então, vai ser os valores 7 meios e menos 9 quartos. E, novamente, também é o ponto de mínimo. É o ponto de mínimo. Então, temos que cuidar o quê? Quando falar em valor, eu vou usar a fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a. E não esquecendo que delta, somente o delta aqui, né, equivale a b ao quadrado menos 4ac. A gente não pode esquecer o sinal que tem na frente aqui. Ambos têm, ó, tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Tem o menos ali na frente. Quando falar em valor, a gente usa o x do vértice. Aí é máximo ou mínimo, vai aqui na frente da função e olha, o valor do a é maior que zero, então é mínimo. O valor do a é menor que zero, então é máximo. E o que vai me definir x do vértice é para valor. E quando falar em ponto, eu tenho que usar os dois. Fazer o x e fazer o y do vértice. A gente já tinha calculado o y do vértice aqui. Calculamos o x e achamos o ponto. O ponto, então, é o x e o y, que é o mínimo, porque, novamente, a gente vê aqui, né, que o a é maior que zero. Então, aí, com isso, a gente termina o assunto de função.